O título de trabalho é Argamassa ecológica leve para regularização de contrapiso. Os autores do trabalho são Tiago Trentin, professor mestre, engenheiro civil, Gislaine Bianchi, professor especialista, Diego Valverde, graduando em engenharia civil, Diego Borges, engenheiro civil, e Jorge Akazaki, professor, doutor, engenheiro civil. A utilização das argamassas cimentícia é amplamente difundida nas obras. A argamassa é utilizada para o assentamento de blocos, emboço, reboco de paredes e para enchimento de contrapiso e rebaixos de banheiro. Nesses dois últimos casos, quanto mais leve for a argamassa, melhor para a estrutura portante, uma vez que o carregamento devido ao peso próprio será menor. Para reduzir o peso das argamassas de enchimento, existem alguns materiais que podem ser utilizados como agregados leves, tais como EPS, vermiculita e argila expandida. O objetivo desse artigo é sintetizar uma dosagem que utilize EPS para reduzir a massa específica da argamassa de enchimento, além do EPS. Foi utilizada nas dosagens a cinza de madeira de eucalipto, CME, a qual é descartada pelas indústrias de celulose. O isopor, o nome comercial dado ao poliestireno expandido, EPS, é um material muito utilizado não só nas embalagens de eletrodomésticos e demais produtos que são transportados de um lugar para outro, como também para preservar medicamentos contra altas temperaturas ou garantir o equilíbrio térmico dos produtos armazenados no interior de recipientes feitos deste material. Várias pesquisas mostram que é possível a utilização de EPS na construção civil, como elementos estruturais. Por exemplo, painéis de revestimento, paredes de cortina e sistemas de revestimento composto, ou até mesmo como camadas de proteção por possuir uma boa absorção de energia na produção de concreto leve. Segundo Sayad, o concreto leve surge como uma alternativa ainda mais interessante em regiões que são suscetíveis a terremotos, já que a magnitude de um sismo é afetada pelo peso de uma estrutura. Experimentos realizados em laboratórios apontam que a adição de EPS no concreto resulta em maior relação resistência-peso, melhor resistência ao fogo, menor densidade e menor condutividade térmica, além da maior isolamento acústico. Por outro lado, o tamanho e forma das partículas e teor de umidade, a taxa de absorção de água e a superfície de textura colocam em risco as propriedades do concreto leve. Segundo Meta e Monteiro, 2008, alguns resíduos, como cinzas volantes, sílica ativa e cinza da casca de arroz, são utilizados em concretos leves por possuírem características que melhoram a interação com as partículas de EPS, contribuindo com o aumento da resistência. De acordo com a NBR 13.281 de 2005, a argamassa consiste em uma mistura homogênea que contém água, aglomerante inorgânico, agregado miúdo e necessários aditivos. A argamassa pode ser utilizada em assentamento, revestimento de paredes e teto, de uso geral, para reboco ou até mesmo decorativo em camada fina ou monocamada. Conforme consta na NBR 6118 de 2014, a argamassa de regularização e de nivelamento utilizada no contrapiso, por exemplo, visa corrigir irregularidades e inclinação do piso, sendo utilizados traços que variam entre 1:5 e 1:7, cimento e areia média, com quantidades de água suficiente para atingir consistência desejada, com resistência média de 2 MPa. O objetivo desta pesquisa é utilizar materiais alternativos tais como o EPS e a cinza moída de eucalipto, CME, para confeccionar uma argamassa leve
de enchimento de contrapiso. A metodologia utilizada para a elaboração dessa pesquisa foi baseada em revisão bibliográfica e ensaios de laboratório. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção Civil na Unip de Araçatuba. Foram realizados 3 traços, um apenas com EPS, denominado TC-EPS, o segundo com a substituição de 5% do cimento do traço por cinza de moída de eucalipto, o CME, denominado TC-CME, e o terceiro com a substituição de 20% da areia no traço por CME, denominado TC-CME20. Os materiais utilizados foram a água, o aglomerante foi cimento Portland Ari de alta resistência inicial, a areia natural classificada como areia média. Nesta tabela é possível observar a composição granulométrica do agregado miúdo. Estas são as imagens das amostras dos materiais utilizados. O EPS foi coletado da empresa Mega ISO de Araçatuba e a cinza moída de eucalipto são provenientes da cidade de Três Lagoas. Nestas tabelas é possível observar a composição de cada um dos traços que foram moldados. Na figura 4 é possível ver os materiais separados e na figura 5 a argamassa após a mistura na betoneira. É possível verificar a homogeneidade do EPS observando que não houve segregação do material. Nas figuras 6 e 7 mostram os corpos de provas após realizado o ensaio de rompimento. Antes de realizar o ensaio de ruptura dos corpos de prova, os mesmos foram pesados para que se pudesse aferir a massa específica do concreto endurecido. Na tabela 6 são mostradas as massas específicas de cada traço realizado. A massa específica da argamassa ficou em torno de 1.300 kg por metro cúbico, o que caracteriza como uma argamassa leve, como mostrado por Isaiah na tabela 7. Na tabela 8 são mostradas as resistências atingidas por cada corpo de prova cilíndrico de 5 por 10 cm no ensaio de compressão axial, realizado aos 7 dias de idade, padronizada pela ABNT NBR 5739 de 2007. Na figura 8 é mostrado o gráfico com as resistências médias de cada traço. A resistência média ao substituir a CME tanto pela areia quanto pelo cimento diminuiu. A maior diminuição ocorre ao substituir parte do cimento pela CME. Dessa maneira, nota-se que a cinza não atuou como uma pozolana, ou seja, não conferiu maior resistência ao concreto endurecido. Os resultados mostram que a argamassa confeccionada pode ser utilizada em contrapiso, mesmo que a resistência à compressão diminuiu, com os testes feitos. No entanto, os testes de resistência foram realizados em idades pequenas, 7 dias. Dessa maneira, não se pode dizer que o material tem ou não compostos pozolânicos que reagem em altas idades, com hidróxido de cálcio livre do concreto. Assim, deve-se repetir os testes e realizar as rupturas em idades maiores. Além disso, a resistência mais baixa encontrada foi de 2,6 MPa. Condiciona a argamassa a ser utilizada como contrapiso, o qual não possui características resistentes e sim apenas de enchimento.
Pode-se concluir também que o EPS conferiu um caráter de argamassa leve aos traços com massas específicas em torno de 1.300 kg por metro cúbico. A sobrecarrega menos o peso das estruturas e faz com que os projetos gerem consumos menores de aço. Por fim, a destinação final tanto do EPS quanto da CME, os quais iriam para aterros sanitários, pode ser alterada e os mesmos poderão ser utilizados na argamassa de enchimento. Por exemplo, uma laje de 400 metros quadrados de 7 centímetros de espessura irá consumir em torno de 28 metros cúbicos de argamassa. Para ser feita, necessitará de aproximadamente 2.700 kg de CME e 15.000 litros de EPS, considerando o traço TC-CME 20. Estas foram as nossas referências.